Como juiz, o Senhor Deus determinou a eliminação dos cananeus. Esse foi um ato de justiça, mas será que foi uma justiça realmente justa? Quais são as características desse Deus juiz? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre a retidão desse Deus, desse juiz. Gênesis 18, 25. Esse texto fala sobre a ocasião em que Sodoma e Gomorra iam ser destruídas. O Senhor não condena o justo com o ímpio. Ele é o justo juiz de toda a terra. Quando Abraão estava argumentando com o Senhor, mas se tiver 5 justos lá, o Senhor vai destruir a terra, vai destruir junto com os ímpios. E assim foi argumentando, e o Senhor diz assim: o Senhor não condena o justo com o ímpio. Era essa a frase de Abraão, e é a frase com relação ao caráter de justiça deste Deus juiz. Salmo 56 diz assim: os céus proclamam a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Salmo 96, 10 diz assim: ele julgará os povos com justiça. E o texto de 2 Timóteo 4, 8, agora no Novo Testamento: o Senhor, justo juiz, dará a coroa a todos aqueles que amarem a sua vinda. O Senhor, justo juiz. Mas então por que o Senhor estava em guerra? Por que ele estava executando essa guerra? Em sendo justo, por que ele estava executando essa guerra? Essa guerra era contra o pecado. A santidade do caráter de Deus significa que ele não tolera o pecado. Ele é paciente, mas o pecado deve receber o salário final, que é a morte, conforme Romanos 6, 23. Javé declarou guerra contra o pecado, independentemente de onde ele fosse encontrado, quer entre os cananeus, quer no meio dos israelitas. Israel não foi santificado por participar da guerra santa, assim como outras nações não foram, mesmo quando elas se tornaram um meio para o juízo de Javé contra a sua nação escolhida. Não eram as guerras que tornavam o povo santo. O que tornava o povo santo era o relacionamento com Deus. E ao relacionar-se com Deus, eles também seriam antagônicos ao pecado. E aí, então, sob o comando do Senhor, um Deus juiz e um Deus guerreiro, participariam de guerras contra aqueles povos idólatras. Diferentemente de outros povos do Antigo Oriente Próximo, os israelitas experimentaram a reversão da Guerra Santa, quando Deus não mais lutou por eles, mas contra eles, permitindo que os seus inimigos os oprimissem. Veja, o Senhor lutava por Israel quando Israel estava alinhado com a vontade de Deus. Quando Israel deixava de fazer a vontade de Deus, ou quando Israel era infiel à aliança, o Senhor fazia com que outros povos guerreassem contra Israel e submetessem Israel a juízo, à escravidão, como em Babilônia, para que eles retornassem a fazer a vontade de Deus. Como então entender a Guerra Santa? O que é a Guerra Santa? Todo o conceito de Guerra Santa pode ser compreendido apenas se for visto à luz da atuação de Deus como juiz. Sob essa perspectiva, as guerras de conquista de Israel assumem um caráter completamente diferente. Não eram guerras de conquista, mas eram guerras para a implantação da vontade de Deus. Em contraste com as guerras imperialistas de engrandecimento próprio, tão comuns no mundo antigo e também atualmente, infelizmente, as guerras de Israel não tinham o objetivo de alcançar a glória para o povo, mas de estabelecer a justiça e a paz de Deus dentro daquele território. Era para estabelecer a vontade de Deus, é para estabelecer o comportamento segundo a vontade de Deus. Portanto, no âmago do conceito de guerra santa está a ideia do governo e da soberania de Deus, que está em jogo na figura do Senhor como guerreiro, assim como de rei e juiz. O Senhor Deus é o Criador, o Senhor Deus é o rei, o Senhor Deus é o juiz e ele também é o guerreiro, para acabar com o mal e para implantar a sua vontade. E a sua vontade vai produzir paz, a sua vontade vai produzir felicidade. O Senhor Deus é, portanto, o guerreiro,
mas ele é também o juiz. Dizer que Yahvé é guerreiro significa que, como juiz, ele está comprometido em implementar, promover e manter o governo da lei, que é o reflexo do seu caráter. A imagem de Deus como guerreiro, semelhante à de juiz e rei, ensina que Yahvé não tolerará para sempre a rebelião contra a sua ordem estabelecida. Portanto, podemos dizer que o objetivo da atuação de Yahvé nunca é a guerra em si, ou mesmo a vitória em si, mas o restabelecimento da justiça e da paz. Em última análise, julgar e fazer guerra ou promover a justiça são a mesma coisa, se Deus for o sujeito dessa ação. O Senhor Deus quer estabelecer a paz. Então o Senhor Deus faz a guerra e o Senhor Deus guerreia para estabelecer a sua paz. O Senhor não vai tolerar para sempre o pecado, o mal e as injustiças, o sofrimento do seu povo. Se nós olharmos o mundo, irmãos, a condição do nosso mundo, a condição de injustiça, a condição de sofrimento, a quantidade de práticas más que se faz nesse mundo, o egoísmo, nós podemos entender, o Senhor está tendo muita paciência. O Senhor está tendo muita paciência em permitir que esse mundo continue a existir com essa configuração comportamental. Mas veja, irmãos, a história bíblica demonstra que o Senhor não tolera para sempre essa situação do mal. Ele é o juiz, ele é o guerreiro, e ele vai acabar com esta configuração maligna a qual nós estamos imersos. Portanto, nós devemos nos preparar e, na medida do possível, preparar outros, avisar aos outros. Olha, o Senhor não vai permitir que esse mundo continue desse jeito. A gente está cansado de ouvir os ambientalistas falando que o planeta Terra não vai aguentar por conta das maldades que o mundo tem feito, que a humanidade tem feito. A poluição total de rios, de mares, a queimada de florestas. E eles dizem, o mundo não vai aguentar, vai acabar, vai ver um jeito a instabilidade climática vai ser tal que vai acabar com o mundo. Mas a Bíblia diz assim, o Senhor Deus não vai tolerar para sempre isso. O Senhor Deus vai também dar fim nisso para instalar o seu reino eterno, o seu reino de alegria, o seu reino de felicidade eterna. Que Deus esteja com cada um de nós e que nós estejamos preparados para quando o Senhor implantar esse reino segundo a sua vontade.